A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um e cada uma que conosco se conecta. Amém. 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 Quando o Espírito de Deus está entre nós, ele nos ilumina e nos faz perceber o pecado que existe em nós e ao nosso redor. Em confissão, pedimos ao Espírito Santo que abra os nossos olhos e nos ajude a reconhecer o pecado que ajudamos a reproduzir. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Assim lemos em Romanos 8:26, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos envie o Espírito Santo que intercede, consola e transforma. Nessa confiança, cantamos: envia teu Espírito, Senhor. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Graça e a paz de Deus seja com você, hoje e sempre. Amém. Estimada irmã, estimado irmão em Cristo, você que nos acompanha nessa transmissão, nesta celebração. A Bíblia nos lembra de um lado ao outro de que nós devemos cuidar da fé. Ou melhor, ela nos lembra de que devemos cuidar sobre o que colocamos a nossa fé. Qual é o fundamento de nossa fé? E essa chamada de atenção da palavra de Deus para conosco é para que nós não coloquemos a nossa fé em falsos deuses, em idolatrias, em desejos humanos, em vontades nossas, pois estas nos afastam de Deus e nos afastam de nós mesmos. Estamos hoje celebrando o domingo Trindade. O nosso olhar se volta ao nosso Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus nós confessamos em cada culto, através das palavras do credo apostólico. Esse Deus é um e único, mas Ele se mostra para nós de três maneiras diferentes. Como ouvimos, como Pai Criador, Jesus Cristo Salvador e o Espírito Santo Santificador. Temos isso também simbolizado no altar da igreja, na flor, na cruz e nas velas. Assim confessamos no credo apostólico, no primeiro artigo, que Deus é Pai, aquele que criou tudo, criou o céu, a terra, aquilo que nós vemos e não vemos. Ele também nos criou a sua imagem e perfeição. Portanto, toda a criação de Deus é perfeita. Deus criou o mundo
sem confusão e sem problemas. E colocou dentro desta criação o ser humano para cuidar daquilo que ele criou. O ser humano, no entanto, avançou o sinal. Não soube cuidar. Tropeçou. Quis se colocar no lugar de Deus. Por isso caiu no pecado e trouxe para dentro da criação e da vida do ser humano, de suas relações, o caos, que se mostra no sofrimento, nos conflitos, nas guerras e tanta destruição que nós vemos. Tudo isso fruto do desejo humano. No entanto, Deus não se conforma com isso. Deus quer ter o ser humano em sua presença, experimentando comunhão. Por isso, envia seu Filho Jesus Cristo para nos redimir e nos resgatar. Por isso, confessamos no 2º artigo do Credo Apostólico que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Jesus é aquele que vem para nos trazer de volta para a presença de Deus. Mesmo o ser humano tendo traído a Deus, tendo traído a sua confiança, ele insiste em trazer o homem e a mulher para a presença dele. Ou melhor, Jesus vem para nos ensinar qual é a vontade dele para com a nossa vida, para com a minha vida e a tua vida. E ele faz isso através dos seus ensinamentos e de tudo aquilo que ele deixou como testemunho. De forma muito especial, Deus mostra esse amor por nós na cruz, aonde Jesus morre para carregar os nossos pecados e assim nos perdoar. Mais do que isso, por meio de nossa fé nele, nos dá a promessa da salvação e da vida eterna. É assim que Deus mostra o seu plano de salvação para com a humanidade. No 3º artigo do Credo Apostólico, nós confessamos que cremos no Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz de Deus em nosso meio e em nossa vida. Veja, Jesus volta para o Pai. No entanto, Deus não deixa sozinho os seus discípulos e as suas discípulas, aqueles que nele creem. Ele vem ao encontro, derramando sobre todos eles, como celebramos no domingo passado, o seu Santo Espírito. E o próprio Jesus, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, diz assim: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá com vocês. Jesus nos lembra aqui que através do Espírito Santo, Deus faz morada em nossos corações, em nossas vidas, faz de nossa vida o seu templo. Jesus diz mais, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Aqui Jesus nos lembra que o Espírito Santo é aquele que vai nos ensinar a verdade. Mais do que isso, lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou.
Esse Deus, o Trino Deus, nós invocamos em cada culto. É a bênção deste Deus que nós pedimos no findar de cada culto. É esse Deus que nos acompanha em cada novo dia de nossa vida. Ao confessarmos a fé nesse Deus, nos unimos com todos os cristãos espalhados pelo mundo afora. Por isso, o próprio Deus quer sempre de novo nos ensinar, para que nós possamos nele crer e possamos também a ele servir a partir desta fé. Conforme a leitura que nós ouvimos nesse culto de Romanos, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e nos diz algo de muito especial. Ele diz: agora sabemos que somos aceitos por Deus. Como nós somos aceitos por Deus? Somos aceitos por Deus por meio de nossa fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A partir desta fé em Jesus Cristo, nós temos uma certeza, a salvação. A partir desta fé em Jesus Cristo, nós passamos a ver a vida de maneira diferente. A partir da fé em Jesus Cristo, nós passamos a viver de outra maneira. A partir da fé em Jesus Cristo, nós experimentamos a gratidão por tudo aquilo que Deus fez, faz e fará por nós. A partir da fé em Jesus Cristo, somos comprometidos com a verdade, com o amor, com a justiça, com a misericórdia. Por isso, neste mundo, a partir da fé, somos testemunhas deste Deus, dando, através do nosso viver, sinais do reino de Deus. Que Deus possa sempre nos iluminar, de modo que possamos crer em Jesus Cristo e a Ele testemunhar. Que assim seja. Amém. Convido você a participar deste momento de oração. Nós vamos indicar motivos de oração e deixar alguns segundos de silêncio. Neste momento, ore por aquilo que for indicado. Você pode orar em voz alta ou no silêncio do seu coração. Ore pelas igrejas no mundo para que o Evangelho de Cristo seja testemunhado em palavras e ações de fato e de verdade. Ore pelas vítimas da pobreza e da fome, para que haja mais justiça e distribuição. Ore pelo meio ambiente que sofre destruições, para que encontremos soluções de conviver sem destruir. Ore pelo nosso país, para que possamos buscar o bem comum e praticar o diálogo. Ore pelas pessoas que sofrem violência, para que haja respeito e equidade. Ore pelas pessoas que estão doentes e pelas enlutadas, para que sejam fortalecidas e consoladas. Ore pela missão de Deus na ISLB e pelos seus projetos diaconais, para que haja comunhão
e vida digna para todas as pessoas. Assim seja. Amém. Convido você para orarmos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Espírito Santo mantenha nosso corpo e a nossa mente cheios de amor e transforme o nosso agir. Que por seu poder nos mobilize para a missão de Deus neste mundo. Que o Trino Deus te abençoe e te guarde. Amém. Vamos alegres, pois o Espírito Santo nos guia. Consagra a todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e alegria. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover. Vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra a todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e alegria. Faça sua doação para os projetos sociais da Igreja, distribuição de cestas básicas e preparação para o Enem. Somos motivados a nos congregar pela graça, pelo amor de nosso Senhor. Ofertar e contribuir com alegria nos fazem estar na presença de Deus. A oferta não pode ser um peso. Ofertar é um ato de voluntário, de amor, fruto da nossa fé. Que possamos, ao ofertar, glorificar nosso Deus. Que sejam benditas as mãos que tocam a vida. Que sejam benditas as mãos que criam belas coisas. Que sejam benditas as mãos que abraçam, que tocam instrumentos, que glorificam a Deus. Que sejam benditas todas as mãos que levantam para acolher aquilo que Deus nos dá. Que sejam benditas todas as mãos que sustentam o trabalho da comunidade. Benditas sejam todas as mãos. Amém.